Passos da Paixão e começa lá no ano 2000, a convite de dois padres daqui do município de Poá, né, naquela época, e convidaram então a Opereta para fazer uma encenação da Paixão de Cristo que fosse itinerante, algo do tipo, algo diferente, né? E prontamente a associação assumiu essa incumbência, aceitou esse convite e foi realizado primeiro então no ano 2000, onde a gente começou ali na quadra externa do Reino da Garotada, num campo, né, que ainda tem lá, na verdade, que acho que virou quadra, não tenho muita certeza, onde a gente fez a Santa Ceia, a gente fez todas as instalações, né, cenográficas ao ar livre, e saíamos em caminhada, saíamos de dentro do reino e descíamos algumas ruas até chegar na igreja de Calmon, na praça da igreja de Calmon. Esse foi o primeiro ano, que foi realizado tudo de maneira muito improvisada, artesanal, mas com muito bom gosto, né? E esse fato assim culminou na persistência, na permanência dessa montagem para outras edições. E nesse ano de 2000 a gente acredita que teve mais ou menos uma média de 1.500 pessoas assistindo, né, a caminhada toda. E a gente fazia nos primeiros anos em 2 dias. No primeiro dia, na Sexta-feira Santa, a gente fazia até a cena do sepultamento, e a gente voltava no domingo e terminava a encenação fazendo a cena da ressurreição. Era bem interessante porque na ressurreição geralmente não tinha muita gente, né? A galera ia mais por conta da questão de penitência, né? Que tem o público mais religioso, né? Que a sexta-feira é um dia destinado a essa penitência, não come carne, porque tem que se condoer com o que Cristo também, né, vivenciou, enfim. E no domingo a gente voltava e fazia a ressurreição, geralmente após a missa. Então é um fato bem interessante, assim. A gente não tem muitos registros fotográficos desses primeiros anos, então, mas foram tão importantes, né, quanto todos os demais que vieram, que já são 21, né? E 21 agora nesse momento de pandemia que também teve um caráter bem interessante. Depois que a gente fez a primeira edição do Reino para Calmon, no ano seguinte a gente inverteu, fez de Calmon para o Reino. Depois a gente fez da Igreja Matriz de Poá para Calmon, e aí começou, né, a gente viajava meio nos itinerários, né, nas caminhadas, para contar através da Via Sacra essa história, né? Ao longo dos anos isso foi se tornando algo grande, né? Maior do que a gente inclusive comportava fazer. Então a gente foi agregando pessoas, profissionais, técnicos, para colaborar nesse processo todo que era bem intenso, né? E durante um período curto de tempo a gente sempre preparou, porque eram geralmente 3, 4 meses apenas de preparação, e ainda é assim, né? Porque a gente espera para fazer a preparação com o elenco, a gente começa em janeiro de cada ano, né? Mas a preparação, a pré-produção sempre 6 meses antes, 5 meses antes, né? Então a gente precisou de uma equipe maior, fomos agregando pessoas, o elenco começou a ficar maior também, o interesse por essa formação, né? Inclusive porque a gente, através do processo da montagem do Passo da Paixão, existe uma formação artística que é propiciada, né, para todo mundo que participa, que se inscreve, que tem condições de participar durante esse período de preparação mesmo, né? Enfim, e a gente começou a perceber também que o público ia aumentando e a gente não tinha mais muito espaço por esses lugares onde a gente passava, né? Então não cabia mais numa praça pequena, não cabia mais numa rua estreita, porque o volume de público foi ficando muito grande. E a divulgação, né, na região também aumentou bastante, então isso atraía muito mais gente da região e até de outros municípios da Grande São Paulo. A gente teve notícias de pessoas que vinham da Baixada Santista assistir, né, do Vale do Paraíba, de São Paulo, do centro de São Paulo. Enfim, com o tempo então a gente veio para o lado de cá da cidade, a gente meio que desvinculou esse projeto das igrejas, né?
não que ele fosse das igrejas, foi um convite das igrejas, mas ele tinha um vínculo ainda um pouco grande com as paróquias, né? E depois a gente acabou desvinculando, porque a gente percebeu que ele tomou uma proporção que era de caráter mais artístico mesmo, né, de formação artística. E então, vindo para cá, para o lado de cá da cidade, né, para cá, porque eu digo para o viaduto aqui mais central, porque é onde tem a praça de eventos, onde tinha o pátio da feira, onde eram espaços muito largos que cabiam os nossos cenários que, né, acabaram virando montar estruturas maiores, né, com dimensões maiores, e a gente acabou vindo para cá. E numa edição, por exemplo, a gente fez ali no antigo pátio da feira, do lado do posto de saúde do centro de Poá, que é onde tem uma praça e tudo mais, e a gente caminhou daqui até a praça de eventos. Acho que foi a mais longa caminhada que a gente fez, o mais longo percurso, né? Então Jesus sofreu um pouquinho carregando a cruz, que o percurso aí foi grande. E finalmente nas últimas edições a gente acabou concentrando, por conta da cidade, né, cada vez menos ter espaços grandes para aglomerar um grande número de pessoas, a gente acabou concentrando toda a produção dentro da praça de eventos. Então, mas sempre se preocupando, né, com essa questão da caminhada de um palco a outro, que é uma marca registrada desse espetáculo, né? Onde o público acompanha a vida, né, trechos da vida de Jesus Cristo, muito próximo, né? Então a gente faz questão que isso aconteça ainda, seja uma premissa, né, dessa montagem. O Passo da Paixão é um espetáculo de mais de 20 anos, né? Esse ano a gente contemplaria 21 anos de espetáculo e a gente foi surpreendido pela pandemia. Ele já estava em curso e com tudo pronto, né? Com o processo dramatúrgico, com os ensaios, e de repente veio a pandemia. Mas o Passo já passou por várias circunstâncias, né? A gente teve problemas já com questão de recurso, com questão de infraestrutura. É um espetáculo que se tornou muito grandioso, muito além daquilo que a gente imaginava quando disse, olha, será que a gente consegue fazer um espetáculo? Porque a gente sonhou e depois foi convidado, né? E aí a gente iniciou o processo e são 20 anos consecutivos. Acho que o que é importante dizer do Passos, além de toda essa coisa dos anos e da infraestrutura, de quanta gente converge, é o processo. O processo ele é muito bonito, porque desde o início a gente tem essa capacidade, eu acho que a gente acabou criando, até pela necessidade no primeiro momento, e depois isso virou uma metodologia, de integrar todo mundo que chega. Então, o Passos é um espetáculo que ele não exclui. A gente não faz uma seleção de quem vai ficar e de quem a gente não precisa. O Passos precisa de todo mundo. Então, todo mundo que se inscreve acaba trabalhando de algum jeito e estando em cena de alguma forma, ou através do figurino, ou através das oficinas que fez, ou através da própria condição de atuar, né? Isso a pessoa vai descobrir no tempo que ela está dentro daquilo que vai sendo oferecido para ela, enquanto subsídio para que ela possa estar dignamente no dia do espetáculo fazendo aquilo que ela escolher. Então, acho que isso é um fator muito importante, que é a integração de quem chega. E eu já disse em outros momentos que surpreende a gente muito, né? Você muitas vezes lida com alguém que está chegando e que nunca atuou na sua vida, nunca subiu um palco e que consegue naquele dia atuar divinamente, ou que dá o seu melhor e que é suficiente, né? E vai além desse processo de ser suficiente. É muito mais até do que a gente que está lidando, do que os profissionais que estão lidando com aquela pessoa acredita que ela seja capaz. Isso é um fator muito interessante do Passos. O outro é a equipe, né? Então, assim, a equipe de trabalho ela é extremamente grande,
né? Você converge ali com o pessoal do figurino, com o pessoal do cenário, com o pessoal da iluminação, com o pessoal da produção que lida de toda a infraestrutura, com as pessoas que chegam durante o processo para ajudar, seja martelar um prego ali, seja tirar um tecido do outro lado, ou costurar e dar um ponto e pregar um botão. Isso tudo é a equipe de trabalho, né? Que ninguém fica de fora. Então, essa possibilidade da gente ter vários profissionais hoje com a gente é muito interessante, porque no início éramos nós só, né? A Companhia Teatro Roda Mundo, que tinha uma formação, e todas as outras pessoas era quem gostava ou que via algum sentido no processo artístico e que se atrelava e a gente fazia. Mas agora não, agora a gente tem profissionais capacitados e o que é muito interessante é que muitos deles se formaram a partir do Passos da Paixão, né? Então o Passos também é um projeto que ele fomenta possibilidades profissionais. A gente percebe que hoje para a nossa comunidade é disponibilizado tudo muito do senso comum e você vê um menino de periferia ingressando na carreira de ator, de cenógrafo, de maquiador, e que isso foi fomentado a partir desse espetáculo, né, da vivência nesse espetáculo. Isso é muito bonito, e ter essa capacidade profissional toda trabalhando para que esse espetáculo esteja lá naquele dia com primor, né, com estética e com aquilo que a gente sempre prima para que as pessoas que venham participar elas estejam aptas a subir ao palco e encenar e contar essa história de 2000 anos. Isso para a gente é muito prazeroso e gratificante, porque são vidas que você está, né? Você está lidando com vidas ali e inclusive com um processo mesmo de que as pessoas tenham outras possibilidades nas vidas delas. Outra coisa que é muito interessante é a quantidade, né, desses profissionais. Hoje o Passos da Paixão ele lida com praticamente aproximadamente 100 profissionais. E essa questão da profissionalização ela é muito importante, né? Além de abrir outras possibilidades, a gente também observa no Passos que pessoas que participaram do elenco, né, e entraram aqui timidamente, sem nenhuma pretensão nesse universo artístico, ela começa a participar de uma edição, da segunda, da terceira, e aí na quarta ela quer compor a equipe técnica. E que nesse meio tempo, de um passo para o outro, ela também vai buscar outras formações. E a gente tem muita gente hoje que compõe a equipe técnica e que começou num processo mesmo de elenco. E isso é muito importante. Além disso, não só trabalhar no Passos, mas o Passos também gerou muitos outros grupos artísticos, né? Grupos de dança, grupos de teatro, companhias, pessoas que estão trabalhando por aí, né? E que já são formados e são profissionais, reconhecidos, inclusive. Isso é bastante importante e é um dado muito sério, né? Então é um universo de possibilidades que um evento como esse, para quem vê de fora, pensa, olha, o Passos tem um processo de ensaio e um dia de apresentação, né? Então você tem ali aquele público que naquele dia está colhendo tudo aquilo que foi plantado, que foi planejado, que foi processado artisticamente, mas aquilo é muito pequeno com relação a toda outra estrutura de vidas, de pessoas, de possibilidades, de alternativas, de fomento que o Passos da Paixão possibilita. E nesse sentido, assim, a gente fica bastante orgulhoso, porque dessa forma a gente vai constituindo uma metodologia onde nenhum espetáculo é igual ao outro, né? A gente costuma não repetir as personagens, né? Então, se o João fez Jesus, ele provavelmente não vai fazer Jesus de novo, vai ser só uma vez.
E isso vai abrindo outras possibilidades. A gente não tem um elenco que ele é cristalizado, né? Cada ano ele é diferente. Assim como o elenco ele vai se formando e ele é dialético, a estrutura e a metodologia também é dialética. Então a gente diz que cada Passos da Paixão, por mais que a gente muitas vezes anteceda a escolha de uma temática para lidar naquele ano, e que essa temática para nós tem que ser alguma verdade que a gente queira dizer, porque é sempre isso. Eu acho que desde o primeiro Passos da Paixão, né, algumas pessoas acham que teve uma ruptura e que de um tempo para cá ele passou a ser alguma coisa que trabalhasse essas questões contemporâneas. Não. Desde o primeiro a gente já ingressou num processo de dizer coisas que inquietavam, né? Então hoje a gente trabalha e tenta trazer muitas inquietudes da sociedade que a gente vive hoje. Trazer esse processo artístico e essa história de 2000 anos numa roupagem onde esse Cristo ele é um cara revolucionário, né? Porque ele foi também naquela época, né? A gente também foi estudar para entender quem é essa pessoa que a gente está falando. E ele, com certeza, interagiu dentro da sociedade que ele vivia, economicamente, politicamente, religiosamente. Então, assim, não dá para falar de Passos de uma forma superficial. Então, esse processo dialético, ele vai ficando maior, ele vai ficando mais consistente, ao passo que a gente ouve muito esse elenco, as pessoas que estão, a equipe técnica que traz muita coisa. Então ele não está pronto, ele não é formalizado e feito por uma, duas pessoas. Ele realmente é um projeto feito a muitas mãos e cada um dentro da sua proposta de trabalho, da sua motivação e dentro daquilo que se formou, vai dando a sua contribuição para que ele seja feito e que seja essa coisa que é tão completa, né? Eu acredito que ele seja muito completo. Com o tempo, essa produção ela teve que se tornar uma produção profissional, né? Até porque a gente, a partir de um certo momento, começou a receber recursos públicos da Prefeitura Municipal de Poá e depois, a partir de 2013, quando o espetáculo passou a fazer parte do calendário turístico do Estado de São Paulo, ela também passou a ter uma parceria, né, da Secretaria de Turismo do Estado em termos de estrutura, ferragens, palcos, essas coisas, né, não em dinheiro exatamente. Vale lembrar que quem faz a produção toda da direção artística e coordenação geral é a Companhia Teatro Roda Mundo, da qual eu faço parte, e esse projeto já teve algumas premiações também, né? E lembrando também que aqui o Passo da Paixão e a Festa do Divino de Mogi das Cruzes são os únicos eventos do Alto Tietê que fazem parte do calendário turístico do estado de São Paulo. E um dado interessante também é que todo esse processo ele é registrado de alguns anos para cá, né? Foram filmados, foram fotografados, disponibilizados para o elenco, para a equipe técnica, nas redes sociais, né, mais recentemente, e onde a gente tenta contar, né, todo esse processo que acontece durante 6 meses, 7 meses, 5 meses, enfim, dentro por essas imagens, né? Então, muitos olhares de fotógrafos, fotógrafas, de cinegrafistas, de pessoas relatando, dando depoimentos, né? Até porque tudo isso faz parte de um relatório final com o qual a gente presta contas do recurso que a gente recebeu e a gente precisa documentar isso de certa maneira, né? Então, tudo que as pessoas quiserem saber sobre o Passo da Paixão, sobre os bastidores, nas redes sociais da Opereta estão lá, de um tempo para cá pelo menos, né? E é só acessar, é só procurar no site da associação também, que isso está disponibilizado lá. É uma memória, então, né, gigante de 21 anos e que a gente está contando agora nesse projeto, nesse edital com o qual a gente foi contemplado, essa história de 21 anos em algumas imagens, né? Porque
principalmente com as imagens de 2019, quando o espetáculo completou 20 anos de existência.